Bom dia, queridos irmãos, minhas irmãs. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã e nos alegre com a sua presença, tocando os nossos corações e nos ajudando com as nossas misérias, trazendo para nós o conforto, trazendo esperança para toda a igreja, não só os que se reúnem aqui, como aqueles que estão em outros países recebendo esta palavra. Nós recebemos hoje a visita do pastor José Carlos, da comunidade de Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, e ele fará nesse dia a preleção. A ministração da palavra estará a cargo do pastor José Carlos. Vamos nos preparar, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, mais um dia nos reunimos aqui, em nome do Teu amado Filho Jesus, que veio a este mundo para nos salvar. Nós te rogamos que conceda a nós o Teu Santo Espírito, que Ele seja derramado nos nossos corações, e que nós recebamos por meio da palavra a orientação, a admoestação e os alertas que tanto precisamos. Que a Sua paz, Senhor Jesus, esteja nos nossos corações, agora e sempre. Amém. Para a exortação, eu gostaria que os irmãos nos acompanhassem a primeira carta de Paulo a Timóteo, uma carta bastante pessoal, como era de costume do apóstolo Paulo. Ele orienta o seu discípulo Timóteo acerca de assuntos para aquela época e também para os nossos dias. No capítulo 6 da primeira a Timóteo, a partir do versículo 3, existem algumas passagens, e eu queria recordar com os irmãos, para fundamentarmos a igreja. Versículo 3, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Ao escrever a Timóteo, ele chama a sua atenção para as falsas doutrinas existentes na igreja daquele tempo. E olha que não havia uma igreja tão grande assim. Nos nossos dias, pelo grande número de denominações, com toda certeza, nós também temos um maior número de falsas doutrinas, ou seja, de pastores, de mestres, que não andam segundo as palavras de Jesus. Eu gostaria de deixar claro que as pessoas são livres para viver a fé conforme elas quiserem, mas se nós andamos nos passos do Filho de Deus, nós temos que conformar a nossa vida com esta doutrina, a doutrina ensinada por Jesus. E essa doutrina, segundo a palavra do próprio apóstolo, ela se fundamenta na piedade.
O que é a piedade? É uma vida de amor. Uma vida de amor para com todos aqueles que estão à nossa volta. Não vivemos para exigir nada das pessoas. Se nós temos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós não precisamos de nada, pois temos todas as coisas. Cabe a nós vivermos em amor com a nossa família, com os nossos irmãos da igreja, com todas as pessoas a quem nós pudermos fazer chegar este amor. Lembremos sempre disso. Jesus Cristo foi o profeta do amor. E não é de um amor qualquer, não. É do amor de Deus, pelo qual o seu sangue foi derramado na cruz para a nossa salvação. Amém? Não vamos nos esquecer disso. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, quiser separar a doutrina da Escritura cristã, chamada Novo Testamento, das falsas doutrinas, basta você olhar se a palavra anunciada está conforme os ensinamentos de Jesus. Um outro versículo que me chama a atenção aqui nessa introdução é o versículo 7. Paulo, ele diz a Timóteo que nós, quando chegamos nesse mundo, nós nada trouxemos. Nós viemos de um mundo onde não existe nada que se possa trazer para cá. O apóstolo, ele diz que também fica muito claro a nós que daqui nós não levaremos nada. E por que ele está falando isso? Porque desde aquela época havia uma preocupação das pessoas ganhar dinheiro para ter bens e gozos. O desejo de ter para ser já é daquele tempo. Esse desejo que as pessoas têm de ter dinheiro para ser alguma coisa, isso é um costume antigo. E Paulo está alertando a Timóteo, dizendo: olha, tome cuidado, porque nós chegamos sem nada, vamos sair daqui sem nada. Nós lembramos Jesus quando ele diz que nós temos que ter cuidado com os tesouros que a traça corrói, que o ladrão rouba. Porque esses não são os tesouros verdadeiros. Mas os tesouros verdadeiros são aqueles que permanecem na eternidade, que nós ajuntamos na vivência do amor ao nosso próximo. Dando conta, principalmente dos nossos deveres, que hoje parecem estar esquecidos aí nessa nossa sociedade, não é? Fala-se muito de direitos, mas de deveres ninguém quer saber. Ninguém quer saber de deveres. E os deveres são individuais. Cada indivíduo precisa cumprir os seus deveres perante o seu próximo, deveres provenientes da lei do amor. Esse é o maior pecado. Se nós faltarmos com amor ao nosso irmão, nós vamos estar cometendo um pecado grave. Porque se nós, ao amarmos, cumprimos toda a lei e os profetas, segundo Paulo, se nós não amarmos, nós transgredimos toda a lei e os profetas. Os irmãos concordam? Se eu amo, eu cumpro a lei. Se eu não amo, eu transgrido a lei. Toda a lei e os profetas. Não há pecado maior do que o pecado da falta de amor. E para a gente concluir a nossa introdução,
o versículo 9, ainda sobre este assunto. Ele diz assim: os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que mergulham os homens na perdição e na ruína. Isso é muito grave, hein? Nós vivemos num país e num mundo capitalista. O mundo ocidental é um mundo capitalista, onde o amor ao dinheiro é a engrenagem que move o desenvolvimento das coisas. Nós trabalhamos, ganhamos nosso sustento, ganhamos nosso pão. Nada errado. Não é errado trabalharmos para ter melhores coisas, mas nós não podemos fazer disso a nossa vida. Algumas pessoas se deixando levar por este amor desmedido ao dinheiro, o que elas arrumaram? Elas mergulharam as suas almas, as suas vidas na perdição e na ruína. Nós estamos falando aqui de perdição material e de ruína material, mas de perdição espiritual. Destituídas ficaram da graça de Deus. O amor ao dinheiro, olha o versículo 10, é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns irmãos se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Esse alerta é forte para a igreja. O apóstolo, ele diz nessa mesma epístola: se nós tivermos sustento e com que nos cobrir, estejamos com isso contentes. Eu acredito que nós somos ricos e não sabemos. Nós temos muito mais do que o sustento. Nós temos muito mais do que com que nos cobrirmos. Vamos dar glórias a Deus pela riqueza da vida, por nós termos um lugar para ganhar o sustento, por nós termos a igreja, por nós termos irmãos fiéis e verdadeiros, amigos verdadeiros e sinceros, por causa do evangelho da salvação. Vamos dar glórias a Deus, porque estes são os tesouros eternos. Essa é a verdadeira família, a família de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e conceda ao pastor José Carlos a palavra que vem para nos instruir e para nos confortar. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estejamos em paz, que o Senhor nos abençoe. A nós que estamos reunidos aqui na igreja, como também aos nossos irmãos que estão em suas casas e que pelas ondas da Despertai se reúnem conosco agora em nome de Jesus Cristo. Que este Senhor Jesus, Ele esteja no meio de nós. Que Ele tenha compaixão das nossas almas. Que Ele abençoe a igreja reunida. Que Ele estenda a sua mão misericordiosa sobre todos nós. E que Ele esteja conosco, porque a igreja é Cristo. Sem Cristo, nós não temos igreja. Sem Cristo, nós nos reunimos como reúnem os homens no mundo, em qualquer circunstância ou em qualquer situação. Podemos até estar reunidos e realizar algumas obras, algumas boas ações. Podemos até fazer algumas ofertas. Podemos até fazer alguns sacrifícios.
Podemos até falar um pouco da palavra de Deus, mas se Cristo não estiver no meio de nós, a igreja não está ali. Por isso, em todas as ocasiões em que nós nos reunimos, nós precisamos nos reunir em nome de Jesus Cristo, clamando pela sua presença, clamando pelo seu socorro, clamando para que Ele interceda diante de Deus por nós, e que seja derramado sobre todos nós, sobre toda a igreja, o Espírito Santo. Que o Senhor neste dia conceda a nós este Espírito, este poder de Deus, que este Espírito possa alcançar os nossos corações, que estão aqui presentes, como também aqueles que estão longe. Porque o Espírito de Deus, ele é um poder. É poder de Deus, irmãos, para nós resistirmos ao diabo, para nós resistirmos às ilusões do mundo, e sobretudo para nós resistirmos às nossas próprias vontades. Pois eis que muitas vezes nós estamos diante do Senhor, com as nossas vontades e os nossos desejos bem colocados, e nem sempre nós queremos ou conseguimos abrir mão das nossas vontades. Às vezes nós somos tão vaidosos, que mesmo diante do Senhor, na igreja, nós queremos dizer ao Senhor o que Ele precisa fazer. Nós queremos dizer ao Senhor como é que Ele tem que agir, inclusive na nossa vida. Nós chegamos aqui e dizemos: olha, Senhor, eu tenho uma situação assim ou outra, que precisa ser arrumada. Senhor, endireita esse negócio da minha vida. Senhor, eu estou com um problema assim, resolve isso. Imagina, irmão, se nós podemos chegar diante de Jesus Cristo e dizer para Ele o que é que Ele tem que fazer na nossa vida. Não pode ser. Nós temos que nos reunir no nome dEle, clamar pela sua presença e pedir a Ele: Senhor, opere sobre a minha vida conforme os propósitos de Deus. Porque nós temos um Deus que conhece tanto o passado como o presente e o futuro. Deus deve operar sobre as nossas vidas por meio de Jesus Cristo, não segundo aquilo que a gente acha ou aquilo que a gente pensa. Nos reunimos, então, em nome de Jesus Cristo, e dizemos a Ele: Senhor, faça deste vaso um novo vaso, para a Tua honra, conforme o Senhor quiser. Talvez o Senhor queira um vaso grande, talvez Ele queira um vaso pequeno, talvez Ele queira um vaso de pau, ou de barro, ou de pedra, ou de ouro, ou de prata, nós não sabemos. Mas, Senhor, faça o vaso, conforme o Senhor quiser, para que ele seja para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. O Senhor esteja conosco. Esteja conosco um espírito de graça que é trazido por Jesus Cristo. Nós podemos andar pelo espírito da graça ou pelo espírito da lei. Eu convido os irmãos, e chamo os irmãos, porque nós somos cristãos, a andarmos pelo espírito da graça e não pelo espírito da lei. A lei ameaça, a lei condena, a lei castiga, e a lei determina que nós devemos fazer coisas que nós nunca demos conta de fazer. Mas eis que Deus, na sua infinita misericórdia, colocou diante de nós um espírito de graça, em Jesus Cristo. Um espírito que nos abençoa gratuitamente, sem exigir alguma obra, sem exigir algum sacrifício. Irmãos, o espírito de graça é assim. Ele abençoa a nossa vida, endireita aquilo que é torto, aplana aquilo que é áspero, sem exigir nada em troca. É graça. Nós apenas precisamos clamar por este Espírito. É muito melhor nós andarmos por Ele.
Até porque já está provado pelas Escrituras que pelo espírito da lei nós nunca conseguimos andar e atendê-la em todos os seus requisitos. Olhemos para Jesus Cristo, que Ele trate a nossa cegueira, que é desde o nosso nascimento. Nós somos cegos de nascença, que Ele trate esta nossa cegueira, abra os nossos olhos, para nós vermos a sua face, frente a frente, e possamos andar neste Espírito gracioso. Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. Diz aqui a palavra de Deus que se aproximou de Jesus um jovem e disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Veja, irmãos, um jovem se aproxima de nosso Senhor Jesus Cristo e diz a ele: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E o Senhor, o Filho de Deus, o Cordeiro Imaculado, aquele que não viu a corrupção nem o pecado, aquele que tem todas as coisas nas suas mãos, como testificam as Escrituras, ele se volta para o jovem e diz: Mas por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. É bastante provável, irmãos, que já naquele tempo existisse um espírito que é muito comum no nosso mundo, que está presente em todos os lugares, inclusive dentro das igrejas, que é um espírito de coisas, de pensamento, que invade os nossos corações e que faz com que nós fiquemos procurando honras uns dos outros e procurando receber honras uns dos outros. Veja que este jovem, ele se aproxima do Senhor e diz: Bom mestre. Ele se aproxima do Senhor querendo elogiar o Senhor. E esta é uma questão que está muito viva no nosso tempo, inclusive dentro das nossas igrejas. Homens que procuram receber honras uns dos outros, esquecendo-se de procurar e de receber a honra que vem de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, Ele diz assim: Como podereis crer, buscando honras entre uns e outros, procurando honra entre vós mesmos, e deixando de procurar a honra que vem de Deus? Isto é muito sério, irmãos. E nós, no nosso coração, em muitas circunstâncias, queremos que os irmãos nos honrem. Queremos que os nossos filhos nos honrem.
Queremos que os nossos pais nos honrem. Queremos que as pessoas nos concedam honra. Por quê? Porque o amor próprio que está em nós diz que nós somos boas pessoas. Que nós somos pessoas de bem. Aproximou-se um homem, um jovem, do Cordeiro Imaculado, chamando ele de bom, e ele diz: por que me chamas bom? Só há um bom, que é Deus. Por causa do amor próprio, nós queremos ser elogiados. Nós queremos ser considerados. Eu disse outro dia na nossa comunidade, lá em Paranaíba, aos irmãos: irmãos, se um dia alguém quiser destruir a vida do homem de Deus, não tente fazê-lo roubando seus bens, não tente destruir a vida do homem de Deus, agredindo ele fisicamente ou moralmente, inventando mentiras sobre ele. Se um dia, meu irmão, minha irmã, você quiser destruir a vida de um homem de Deus, comece por elogiá-lo. Comece a dizer que ele é um homem abençoado, que ele é um homem ungido de Deus. Comece a dizer que ele é um homem perfeito, maravilhoso. E se ele acreditar em você, meu irmão, minha irmã, poderá ser a ruína dele. Eu não estou dizendo que nós não devemos considerar os irmãos, que nós não devemos cuidar dos irmãos. Não estou dizendo que nós não devemos olhar e ter atenção uns pelos outros. Mas toda a honra e toda a glória deve ser dada a Jesus Cristo. E toda a honra e toda a glória deve ser buscada de Jesus Cristo. Não se desespere se o teu irmão não te honrou como você acha que ele deveria te honrar. Não se desespere se o teu irmão não te amar como você acha que ele deveria te amar. Porque o mandamento diz que nós devemos amar os nossos irmãos. O mandamento não diz que os nossos irmãos devem nos amar. E nós temos sobre nós um amor especial, que é o amor de Jesus Cristo. Ele nos amou, primeiramente. Este amor que veio sobre nós, pelo sangue de Jesus Cristo, deve ser suficiente para nós, irmãos. E este Espírito de graça que foi colocado diante de nós, deve nos bastar. Amém? Bom é Deus, disse Jesus Cristo. E o Senhor responde para ele, para este jovem, a pergunta, acerca da pergunta que ele tinha feito, sobre o que deveria fazer para conseguir a vida eterna. Jesus disse para ele: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. O jovem então pergunta ao Senhor: mas quais? E Jesus disse para ele: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ao final deste versículo 19, Jesus diz para ele: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Pelas circunstâncias, provavelmente Jesus está falando com um jovem judeu, com um jovem que acreditava profundamente no primeiro pacto, na primeira aliança que foi feita. E talvez fosse um homem cuidadoso da primeira aliança. Então Jesus disse para ele: olha, guarda aí os mandamentos, que é preciso guardar mesmo. Ninguém que vire as costas para os mandamentos da lei de Deus poderá entrar no reino de Deus. Os adúlteros, os homicidas,
os roubadores, não herdarão o reino de Deus. É preciso que toda a palavra de Deus seja cumprida. Mas existe uma questão. O cumprimento deste mandamento, como foi dito na palavra da exortação, é o amor. É o amor. Então Jesus inicialmente relembra para ele os mandamentos. E acrescenta no final: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem, ele responde ao Senhor, dizendo: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda, Senhor? Aparentemente, ele era um homem cuidadoso da lei. Ao menos na exterioridade da lei, ele parecia ser um cumpridor. E talvez naquela época fosse até mais fácil cumprir os mandamentos, dada as circunstâncias do tempo. Cumpri-los na sua exterioridade. Porque haviam ameaças terríveis para quem não guardasse os mandamentos. Não é que haviam, existem ameaças terríveis para quem não guarda os mandamentos. Quem quiser andar pela lei, pode andar. Agora, se não cumprir a lei, estará numa situação muito complicada. Veja, irmãos, o Senhor, Ele conhece os corações. Nós estamos aqui hoje reunidos, alguns irmãos longe nas suas casas, e o Senhor, Ele está olhando para os nossos corações, como Ele olhou para o coração deste jovem. Ele está percebendo as coisas profundamente. Ele é aquele que examina o coração. Ele é aquele que sonda, o que vai na intimidade de cada um de nós. Ele sabe perfeitamente o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo. E Ele conhece perfeitamente e profundamente qual é a nossa justiça ou a nossa injustiça. Como conheceu daquele rapaz. Na nossa vaidade, muitas vezes nós chegamos à igreja e queremos contar para o Senhor das nossas boas obras, das nossas boas ações. Nós não percebemos o que estamos fazendo. Nós às vezes chegamos na igreja e queremos mostrar para o Senhor a nossa justiça. Olha, Senhor, veja bem, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Olha, Senhor, eu tenho cuidado disso, eu tenho cuidado daquilo outro. Foi o que este jovem quis fazer. Ele chegou diante de Jesus Cristo e quis mostrar ao Senhor a sua justiça, irmãos. Justiça que decorria da lei. E não era uma justiça profunda e verdadeira. Nós vamos ver nos versículos seguintes que era uma justiça apenas aparente. Como pode ser aparente a justiça que nós julgamos ter às vezes? Não estou dizendo que é aparente, mas que pode ser. Qual é o grande problema disso? O grande problema é que Jesus Cristo traz consigo o Espírito de graça. Um Espírito que perdoa, que trata das nossas enfermidades e que restaura a vida. Livrando-nos da morte e concedendo vida. Tirando-nos das trevas e levando cada um de nós para a luz. Por um Espírito de graça. Porém, se eu chego diante do Senhor para apresentar ao Senhor as minhas justiças, irmãos, Jesus Cristo não tem parte conosco. Se eu chego na igreja, ou se eu me reúno com os meus irmãos, e não oro ao Senhor confessando os meus pecados, Jesus Cristo não tem parte comigo. Porque Ele veio por causa dos pecadores. Se eu me coloco diante de Jesus Cristo e eu não tenho nenhuma enfermidade, Jesus Cristo não tem parte comigo, porque Ele veio para os enfermos. Jesus Cristo veio para os doentes, para os cegos, para os mancos, para os coxos. Ele veio para as ovelhas perdidas.
Mas se eu sei o que eu tenho que fazer na minha vida, Jesus Cristo não tem parte comigo. Se eu sei muito bem como conduzir a minha família, Jesus Cristo não tem parte comigo. Se eu sei muito bem o que eu tenho que fazer na igreja, Jesus Cristo não tem parte comigo. Se eu sei como é que eu tenho que me comportar todos os dias, pela minha experiência, pelos meus cabelos brancos e tal, pelo meu saber, pelas faculdades que eu já fiz, Jesus Cristo não tem parte comigo. Porque Ele veio para aqueles que estavam perdidos. Irmãos, lembra dos Salmos? O rei Davi, nas suas orações, nos seus clamores, o rei Davi dizia: Senhor, ensina-me a andar nos teus caminhos, nas tuas veredas, Senhor. Senhor, guia-me. É como se ele dissesse: eu não sei o que eu devo fazer. Nós também não sabemos. Mas se nós chegarmos diante do Senhor dizendo que nós sabemos, Ele não tem nada para nos ensinar. Está certo, irmãos? Repousa sobre Jesus Cristo um espírito de graça, de misericórdia. E nós precisamos olhar para esta graça, clamar por ela, para que Ele nos abençoe. Não segundo as nossas justiças, não segundo as nossas obras, não segundo aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente deixa de fazer, mas que Ele nos abençoe segundo o propósito de Deus, que eu repito, segundo as Escrituras, conhece o passado, conhece o presente, conhece o futuro, e os seus propósitos haverão de ser cumpridos. Não vamos dizer para o Senhor como é que Ele tem que agir na nossa vida. Ele faz segundo a sua vontade, no seu tempo e segundo os propósitos do Senhor. Mas nós nos reunimos clamando a este Jesus para que esteja conosco. E nós confessamos os nossos pecados, nos arrependemos deles e pedimos ao Senhor: guia-me, Senhor. Ensina-me como lidar com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus pais, no meu trabalho profissional, com os meus irmãos na igreja. Ensina-me, Senhor, todos os dias, para que Ele seja o nosso verdadeiro pastor. Amém? Bem, retomando aqui a passagem, Jesus, depois de ouvir a resposta do jovem, que dizia guardar os mandamentos desde a sua mocidade, Jesus diz para ele assim: olha, falta uma coisa então. Se você quer ser perfeito, vai, vende tudo o que você tem, dê aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Jesus tinha dito para ele amar. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele diz: olha, Senhor, eu tenho feito isso desde pequeno. O Senhor diz para ele: então, falta só mais uma coisinha, para que você seja mesmo perfeito. Vende tudo que você tem, dê aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Onde estão esses pobres, irmãos? Quem são esses pobres? São os desgraçados que são deixados de lado pelo capitalismo e materialismo deste tempo? São aqueles que não têm comida nas suas mesas? São aqueles que não têm casa para morar? O que é ser pobre? Eles também o são. Mas o que é ser pobre? Irmão, irmã, ser pobre é ter necessidade de alguma coisa. É sentir necessidade de alguma coisa num determinado momento da vida. E neste sentido, em muitas vezes, ou em muitas circunstâncias, nós temos pobres dentro da nossa própria casa, ainda que seja uma grande casa, uma luxuosa casa. Às vezes nós temos ali, como maridos, uma esposa pobre, passando por uma necessidade, por uma dificuldade. O que o Senhor diz para nós?
que cremos nele. Vende tudo que você tem, atenda este pobre. Às vezes, esposa, é o marido que por uma ou outra circunstância está pobre. O que o Senhor diz? Deixa de lado aquilo que você tem, deixa de lado todas as suas preocupações por algum instante, os seus afazeres. Abre mão de você mesmo por algum instante. Cuide do teu marido. Às vezes é o filho, uma filha, que num ou noutro momento, dentro da nossa própria casa, está pobre. O que o Senhor quer? Cuide deste pobre primeiro. Pode ser aqui na igreja, irmãos. Pode ser que numa ou noutra circunstância nós tenhamos ao nosso lado um irmão pobre, um irmão que está passando por dificuldade, que tem necessidade de um socorro, de um amparo. O que o Senhor diz? Vende tudo que você tem e cuida deste irmão que está pobre do teu lado. Isto é assim em todos os aspectos da vida, irmãos. O Senhor não está dizendo que nós devemos vender os nossos bens, as nossas propriedades, pegar o dinheiro e repartir com os miseráveis desta vida, com aqueles que não têm o que comer, o que beber. Não é neste ponto. Em muitas circunstâncias, nós temos pobres dentro da nossa casa, que é a nossa primeira igreja. E às vezes nós largamos lá o pobre, coitado, dentro da nossa casa, que é a nossa primeira igreja. E por quê? Porque temos que cuidar de outras coisas, relacionadas às vezes com o nosso próprio interesse, com o nosso querer. O Senhor abra os nossos olhos. O Senhor trate da nossa cegueira. O Senhor conceda este Espírito Santo, que é o poder de Deus, para que nós não vivamos mais segundo a nossa vontade, irmãos. Fazendo só aquilo que a gente acha que deve fazer. E sendo guiados pelas paixões da vida, da carne, do homem. Irmãos, veja se tem sentido nós estarmos diante de Jesus Cristo, querendo fazer aquilo que a gente acha que deve fazer. Nós estamos diante de Jesus Cristo, aquele que derramou o seu sangue por nós, que abriu mão da sua glória temporariamente, foi morto e crucificado, se sujeitou a humilhações, a blasfêmias, a mentiras, a um julgamento injusto, se sujeitou ao escarnecimento. Em certa ocasião, alguns soldados colocaram uma venda no olho do Senhor, deram bofetadas nele e disseram assim: olha, você não é profeta? Diz aí quem te bateu. Ele fez isto por nós, porque nos amou, para que estivesse diante de nós este espírito de vida. Eu pergunto aos irmãos, faz sentido nós chegarmos diante do Senhor com as nossas vontades? Fazendo aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós temos desejo de fazer apenas? Nós estamos aqui para receber nos nossos corações a vontade de Deus, por Jesus Cristo, para que ela tenha predomínio sobre a nossa vida. Por isso o Senhor precisa abrir os nossos olhos, tratar das nossas enfermidades, da nossa doença, e conceder a cada um de nós o Espírito Santo. Ou nós chegamos no Espírito Santo, ou recebemos o Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus, ou então, irmãos, nós nunca venceremos as paixões, a carne, os vícios, a ganância, o amor ao dinheiro. Nós nunca venceremos isto. E nunca sairemos da vida para a morte. Ou melhor, nunca sairemos da morte para a vida. É preciso que cada um de nós receba de Jesus Cristo este Espírito Santo. Que Ele nos ajude, que Ele tenha compaixão de nós e que por amor do Seu nome Ele nos abençoe neste dia, batizando-nos neste Espírito. Diz aqui na passagem de Mateus, versículo 22, que o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste,
porque ele possuía muitas propriedades. Que nenhum de nós saia triste da igreja hoje, irmãos. Nenhum de nós saia triste da presença de Jesus Cristo no dia de hoje. Mas que a palavra tenha vida no nosso coração. E que nós possamos dizer efetivamente, amém, Senhor, é assim mesmo. De agora em diante, procurarei cuidar melhor da minha família, do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais. E olharei também com mais carinho para com os meus irmãos. E para com aqueles que sofrem, que choram. A palavra precisa ter vida no nosso coração, irmãos. Ela precisa viver aqui dentro. E o profeta Isaías diz que a palavra de Deus, ela não retornará sozinha ou vazia, mas ela levará com ela aqueles que a receberam no seu coração. Então, se nós recebermos a palavra de Deus no nosso coração, ela nos levará para Deus, para a eternidade, para a vida. Que nenhum de nós se aborreça com a palavra de Deus, que nenhum de nós fique triste com a palavra de Deus, porque ela quer o nosso bem, ela quer nos levar para a vida. Muito embora, em algumas circunstâncias, ela nos repreenda duramente. Em algumas circunstâncias, ela mostra a nossa fraqueza, a nossa miséria, a nossa pobreza. Em algumas circunstâncias, ela é como uma luz que vem naquele quarto escuro que está todo sujo, cheio de teia de aranha, de coisas velhas, antigas. E a gente fica envergonhado de ver que aquele quarto está daquele jeito ainda, que nós não mexemos ali, ninguém mexeu ali, que ninguém arrumou. Muito embora a palavra de Deus seja esta luz e faça isto, nós precisamos nos alegrar com ela, porque ela quer o nosso bem, e ela quer nos levar para a vida que há na pessoa de Jesus Cristo. Recebamos ela com alegria, não saiamos da presença de Jesus Cristo em tempo algum triste com a palavra de Deus que nos foi dada, mas que possamos sair alegres, dizendo: Senhor, amém. É verdade, é assim mesmo, Senhor. Depois que o jovem saiu e foi embora, porque ele tinha muitas ocupações e muitas propriedades, ele não tinha tempo para cuidar dos pobres. Como nós, muitas vezes, não temos tempo para cuidar dos pobres, que eu repito, estão dentro da nossa casa. Então, diz no versículo 23... Disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino de Deus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Senhor, se é assim, quem poderá salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse: aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém, irmãos? Então, nós vemos aqui que a salvação é uma obra de Deus, que ocorre por meio de Jesus Cristo. Ele salva-nos, Ele opera. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. E qual o preço? Não tem preço, irmãos. É graça. Não existe uma obra específica, além de crer em Jesus Cristo, que cada um de nós tenha que fazer para receber esta salvação. Parece uma coisa estranha, porque o Senhor quer nos salvar, e parece que nós não queremos ser salvos. É como se nós estivéssemos a ponto de cair em um precipício. E o Senhor estende a mão e diz: ó, vem aqui. E você não cai. E parece que a gente às vezes quer cair no precipício. Ele quer nos salvar. Ele quer nos resgatar. Ele quer nos livrar de uma terrível morte. 1000 vezes pior do que a morte do corpo.
E nós criamos obstáculos. Nós dificultamos, porque somos rebeldes, porque somos duros de coração, porque fazemos as mesmas coisas que os nossos pais fizeram quando saíram do Egito para a terra que fora prometida em Canaã. A mesma rebeldia, a mesma dúvida. Quantos ficaram pelo deserto porque não creram na promessa de Deus e caíram na desobediência? Nós fazemos a mesma viagem hoje, irmãos, em direção a uma terra prometida, espiritual, verdadeira. Atravessamos também por um deserto. De um lado e outro existe idolatria, perigos, mortes. Mas se nós crermos na promessa, e se permanecermos firmes na promessa, crendo nela, nós chegaremos até lá. Mas se o nosso olhar se desviar para a direita ou para a esquerda, e se em algum momento nós deixarmos de considerar a Jesus Cristo, poderemos cair, porque o inimigo poderá nos roubar toda a esperança, poderá roubar de nós toda a promessa. E como muitos ficaram naquele deserto, muitos podem ficar neste deserto, corroídos e consumidos pela idolatria, pelo dinheiro, pelo poder, pela vaidade, por muitas outras coisas. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Amém. Que Ele nos salve, por amor do seu próprio nome. Que Ele reúna o seu povo. Ele reúna o seu povo, esteja este povo aonde estiver. As ovelhas do Senhor, que elas ouçam a palavra do Senhor. Porque Jesus Cristo diz, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Esta é a marca da ovelha, viu, irmãos? Ela ouve a voz do Senhor. Se de repente ela fizer muitas obras e não ouvir a voz do Senhor, de nada adiantou. O que caracteriza uma ovelha é que ela é dócil, ela ouve a voz do Senhor. Então que o Senhor reúna este rebanho, estas ovelhas, estejam elas aonde estiverem, reúna o seu povo, neste espírito de graça e de misericórdia. Amém? Que Ele nos abençoe e nos guarde.